Oi, meu lindo! Oi, minha linda! Tá tudo bem? Bom, esse vídeo é um vídeo novo, especial. Vou falar um pouquinho sobre restauração familiar, restauração pessoal. Então, assiste até o final porque eu quero tirar algumas dúvidas que muita gente me pergunta direto. Você que chegou hoje, se inscreva. Já me assiste um tempo, ainda não se inscreveu? É aqui embaixo. Muito obrigado. Você que quer um atendimento, tô aqui para te ajudar, tá? A gente fazer terapia, gente, é vida. A terapia para nossa mente, para nossa saúde mental, para equilibrar, né, curar, transformar, libertar a gente do passado, porque tudo hoje que nós vivemos ao longo do tempo formou a nossa identidade. E por trás dessa identidade tem muita dor que a gente precisa de ajuda para resolver, para liberar isso dentro de você, porque isso atrapalha nas suas atitudes. Atrapalha no seu posicionamento, na sua fala, na sua conduta em relação à vida. Então, tô aqui para te ajudar. Meu número tá aqui embaixo nos comentários. Chama lá e vamos agendar um horário, certo? Obrigado. Bom, a pergunta que todo mundo me faz no direct do Instagram e que me faz aqui nos comentários ou perguntam para outras pessoas: a Grazi teve o casamento restaurado? A Grazi teve o relacionamento restaurado? Bom, para quem me acompanha, né? Em relação lá atrás do meu canal, algumas coisas mudaram, tá? Algumas percepções, algumas experiências, algumas opiniões, mas o que não mudou foi acreditar que Deus pode fazer todas as coisas e Deus restaura o que Ele quer. Isso não mudou. Até porque a palavra de Deus não muda, né? Mas, para quem me acompanha, sabe que no ano de 2021, né, teve um retorno, ficamos pouco tempo, aquilo não se sustentou, acabou. E hoje, né, eu resolvi seguir a minha vida e sigo minha vida sozinha, com meu filho, eu tenho vários sonhos e vários planos, né? E o que? Você desistiu? O que aconteceu? Bom, gente, eu desisti do seguinte. Primeiro vou dizer o seguinte, o que Deus falava pra mim. Deus me dava respostas que Deus iria fazer. Eu tinha respostas muito claras mesmo do que Deus tinha prometido e queria para minha vida, tá? E por que essas coisas não aconteceram? Primeiro porque Deus ele não vai obrigar o ser humano, né, a tal coisa. Para acontecer algo, né, eu já deixei claro isso aqui para vocês, precisa haver um arrependimento genuíno. É um arrependimento de ter deixado a família, um arrependimento das escolhas que fez e querer voltar e fazer o que é certo e o que é correto, né? A pessoa ter um encontro genuíno com Deus também é muito importante. Então, se isso não acontece, o que acontece? Não tem uma restauração, tem uma reconciliação, que é totalmente diferente. E aí pode não ser um arrependimento, mas sim um remorso. Então, por que eu desisti, gente? Eu desisti de sair da bolha da restauração. Uma bolha que me envolvia e até então eu não era terapeuta. Eu vivia dentro de uma bolha onde eu assistia vídeos dizendo que Deus ia fazer, eu ouvia revelações, eu levava aquilo para minha vida e eu comecei a perceber que Deus ele pode usar qualquer pessoa para falar com a gente, mas que a maior revelação de Deus é a palavra de Deus, é a palavra que ele nos deixou. Ali ele se revela a nós, ali ele nos dá conselhos que se você ler diariamente, você consegue se posicionar, principalmente no livro de Provérbios. Então eu entendi que ali era um manual de vida onde eu teria que mergulhar, né? E não ficar procurando respostas no Google, ficar procurando vídeos, porque quando a gente está em busca da restauração, gente, tudo que a gente vê parece que é uma resposta pra gente. Tem coisas que são, mas a gente precisa muito estar, né, em Deus para saber o que é uma resposta para nossa vida. Então eu não conseguia entender por que eu estava na igreja, por que eu buscava Deus, né? E continuo sentindo um vazio. Eu não conseguia, gente, me posicionar em relação à pessoa, em relação à minha vida, em relação a estudar, em relação a nada. Eu vivia um ciclo repetido na minha vida por muitos anos, sabe? E sempre numa espera, né, que eu criei no meu mundo da pessoa voltar. De coisas que eu idealizei. Aí eu comecei a parar, respirar e perceber algumas coisas. Primeiro que quando a gente separa, a gente sofre muito, chega a emagrecer. Você acha isso normal? Não, isso não é normal. Você sentir um luto pela pessoa que você separou, né,
que tá aí em vida, é muito difícil. Porque é um luto realmente, você sente uma dor, né? É uma ruptura emocional grande. Só que daí você se anular explica muita coisa que eu não consegui entender e fui entender dentro da terapia, que é o quê? A dependência emocional pelo outro. E aí eu comecei a perceber que não era amor, que não era aquele sentimento de gostar, mas eu tinha uma dependência ao outro. Gente, eu vigiava redes sociais. Eu queria saber informações, eu não tenho vergonha de falar pra vocês não, porque eu fiz isso. E eu ficava com muito mais, eu consumia esses conteúdos, mais eu queria saber. E aí eu questionava Deus, eu tentava fazer propósitos, eu tentava fazer jejum e eu não conseguia sair dessa situação. Entende? Que era uma dependência emocional. Então, ao longo do tempo, eu fui criando muita expectativa em uma volta, né? E aí que é uma questão que me deixou, além de mais dependente, me deixou mais com foco na pessoa, que também gera situações emocionais. E aí, quando você tem uma dependência emocional e você ouve muita coisa, você acaba acreditando que você precisa aceitar tudo. E realmente, né, eu aceitei, eu falo pra você que não foi nem a pessoa que fez comigo. Ela escolheu ir embora e tá tudo certo, ela tem o direito dela. Mas o que fez dali pra frente fui eu que permiti. Como assim, Grazi? A gente ensina ao outro como a gente deve ser tratado. E o outro só faz com a gente o que a gente permite. Então, em prol de uma busca, né, para a restauração acontecer, eu acreditei muito no homem, acreditei em muitas falas e nunca vi atitude, né? E aí foi onde eu me frustrei mais ainda. Por quê? Porque Deus, ele faz para aquele que nele espera. E nem sempre a resposta de Deus, o que ele vai fazer, é o que você quer ou eu quero. Entende? Então você busca a restauração. Ok. E aí aquela pessoa tá vivendo a vida loucamente. Ela não tem arrependimento, ela não tem mudança de vida, mas você quer. Volta pra sua vida. Quem vai sofrer? Quem vai pagar o preço? Então muitas vezes a gente espera em Deus e tá tudo certo. Só que a gente coloca a nossa mão. E aí a gente dá um jeitinho, a gente dá uma olhadinha, ouve demais, fala demais. Então a gente acaba interferindo no que Deus realmente tem pra gente. E às vezes, apesar de Deus ser a favor de uma família, tudo que a gente ouve e de fato é verdade, né? Como que ele vai intervir, ele vai trazer dessa maneira? Porque quem paga um preço de sofrimento maior é você. Entende? Então, às vezes, Deus pode fazer, né? E ele quer fazer, mas da maneira dele. Então a gente apressa o processo, a gente quer resolver. E aí a gente paga um preço. Então quando a gente espera do ser humano, a gente vai se frustrar. Mas quando a espera de Deus, a gente vai se dar bem, porque ele tem o controle. Agora pode ser que a espera em Deus pode ser um não. E aí o problema é que a gente não está preparado para o não. Entende? E aí eu desisti. Eu não posso falar assim que eu desisti da pessoa. Porque na verdade, o papel de um ser humano é orar uns pelos outros. Orar, entregar aquela vida, né? Entregar para que ela realmente venha conhecer a Deus, mas com só esse intuito, não com interesse. Até porque quando Deus faz algo, Deus faz para a glória dele ser maior, para um propósito maior. Ele vai fazer para me deixar feliz? Ele pode fazer para me deixar feliz, mas para um propósito. Se caso trouxer e ele vê que isso vai me tirar da presença, vai tirar do meu foco, da minha paz, ele não vai fazer, gente. E aí é sobre Deus e você e não sobre outra pessoa. Então eu desisti do que me maltratava, do que eu não precisava ouvir, do que eu não precisava passar. Eu precisava me curar da dependência emocional. Gente, a palavra de Deus e a neurociência, elas são conectadas, tem tudo a ver. Então, dentro da terapia é que as escamas, como em Ageu diz que aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo e Deus mudou a identidade dele, aconteceu na minha vida. Eu falo pra vocês, poderia ser que Deus fizesse um milagre na minha vida, sim, e mudasse, pode ser, mas Deus usou uma maneira de usar a vida de um ser humano, de estudos, para que isso acontecesse na minha vida. Então eu olhei e falei, gente, eu não mereço isso. Aí entra uma grande chave da virada da história, porque as pessoas falam assim, mas Deus não quer ver a gente num sofrimento. Em que sentido? Realmente. Deus queria me ver mendigando amor, tendo migalhas de atenção, migalhas de sentimento. Não, Deus não tinha isso pra mim, como Deus não tem,
né? Então eu fui começando a entender que, epa, peraí. E aí, o que acontece quando você se posiciona? As pessoas se afastam. Quando você faz o que é certo, você se passa por errado. As pessoas começam a te julgar. As pessoas começam a te criticar porque você disse não. Não vou, não quero, não posso, não aceito. Entende? Então foi isso que aconteceu na minha vida. Eu precisava ter um encontro comigo. Eu precisava ter um encontro genuíno com Deus e me libertar. Graças a Deus, eu dou graças a Deus, tá? E a terapia que me ajudou, que me direcionou a ser hoje quem eu tenho sido e quero melhorar sempre. Porque a gente sempre está em busca da nossa melhor versão. Nós somos falhos, nós erramos, né? Então, eu quero sempre estar conectada com Deus. Então, eu desisti do que me fazia mal. Eu desisti de tudo aquilo que não era pra mim nesse momento. E o que eu quero hoje pra mim? O que Deus quiser. O que Deus quiser pra mim, gente, eu quero. Eu estou aqui disponível ao que Ele quer fazer na minha vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu espero nele, porque nele eu sei que eu não vou me frustrar. Eu sei o que ele tem melhor para mim e ele vai trazer o que é para mim no momento certo. Ele vai renovar, ele vai fazer acontecer, mas é do jeito que ele quer. Eu não sei o que ele quer para mim, sabe? Mas o que eu sei que o que eu quero com Deus é que ele seja o centro da minha vida e me mostre o que tem que ser feito e tá tudo certo. Então é isso que eu tenho para falar para você. Desista do que te faz mal, tá bom? E confie nele, descanse nele, espere nele, porque quem espera nele, ele está trabalhando, tá bom? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.